Boa noite, amigos. Estamos abrindo nossa cadeira cativa nesta noite de quinta-feira, 7h04. Deu uma tranqueira aí no final da tarde, em função de uma blitz feita pela polícia, polícia militar, né? Pelo IPTC. IPTC junto com a polícia, né? É aquela que eles fazem na lateral ali do aeroporto? Ou eles fizeram na BR mesmo? Eles fizeram na legalidade. Ou na Castelo Branco, agora que voltou a dar o nome. Na Castelo Branco, logo depois da rodoviária. Porque a outra blitz que eu vi era da polícia junto com a IPTC na lateral. Há uns 2 meses, mais ou menos, e era às 9 da noite. Agora, 5h30 da tarde é para matar, né? É. Aí não tem para que lado atirar, né? Não, 5 da tarde já estava ali. Estava tudo trancado 4h30 da tarde. Então, ficou complicada a situação. Mas já teremos o Cassia Carpes aqui. O Omar Selaimen já está aqui aliviado, né? Finalmente o Grêmio classificou. O Grêmio foi o 6º brasileiro a se classificar. Porque os outros 2 já tinham morrido, o Atlético Mineiro e o São Paulo. Pelo menos o Grêmio nunca esteve morto, esteve com dificuldades. O São Paulo morreu ainda nas fases preliminares e o Atlético Mineiro agora, né? Ficou num grupo que era para passar, pé nas costas. O Atlético Mineiro acabou sobrando, menos mal que pelo menos foi para a Sul-Americana, né? É a força do dinheiro, né? Querendo ou não, o futebol brasileiro é o que mais paga aí na América do Sul, né? Você acha que a Argentina teve mais dificuldades, né? Ah, sim, né, velho? Tu pega o salário do que se paga aqui perto da Argentina e do Uruguai. Estão passando quase todos em segundo. Quem se deu bem foi o Paraguai. Incrível. Os 3 paraguaios campeões do grupo. Mas o Libertad na reta final... Cerro, Libertad e Olímpia. É, o Libertad... O Olímpia ainda não é campeão. O Libertad é um time muito veterano, né? Não, o Libertad, os últimos 2 jogos, ele já não conseguiu manter aquela campanha, aquelas atuações que ele tinha antes. Vamos ver, mas agora é outro campeonato. Vamos ver o que vai dar aí. Começa tudo diferente. Você torce para pegar um paraguaio? Ah, se eu pudesse escolher, eu pegaria o mais fácil, né? Mas não sei, né? É que isso é sorteio, isso aí é muito relativo. O Marcelo, o Grenal é ruim? Ah, eu não sei, Rec. Eu gostaria que o Grêmio, o Internacional, acabou de perder o Campeonato Gaúcho pro Grêmio, né? Vem muito mordido e tal. Acho que seria bom o Grêmio pegar o outro adversário. Ficou meio que parelho, né? Tem 5 campeões como primeiros colocados. Tem que ver como é que vai ficar hoje, né? E 6 campeões como segundo colocado. Mas agora é outro campeonato, né? Olha aqui, ó. Palmeiras é campeão, Cruzeiro é campeão, Inter é campeão, 3, Flamengo campeão, 4, Olímpia campeão, 5. 5, é isso que eu estava falando. 5 são os primeiros. 5 o segundo colocados. Nacional do Uruguai campeão, River é campeão, o Grêmio é campeão, o Boca é campeão, São Lourenço é campeão? Campeão. Campeão também. Campeão que esse aí eliminou o Grêmio quando foi campeão. A LDU também, né? Também é campeão. Ganhou do Renato. Ganhou do Fluminense. 6. Agora, aí, pelo que tu está falando aí, tu faz a soma aí, o pote 2 dá de rele em título. Não, dá 6 assim. Não, em quantidade de títulos. Dá de relho. Soma a quantidade de títulos de cada um dos participantes. Mas dá de relho. Não sei se dá de relho. Mas dá de relho. Cola erguida. A maioria, só tem o Olímpia que acho que tem mais de um. O Olímpia tem 3. Mas o Inter tem 2, Flamengo tem 1, Palmeiras tem 1. Palmeiras tem 1. Cruzeiro também tem 1. Não, Cruzeiro tem 2. Cruzeiro tem 2. 2. Dá de relho. Dá de relho. Dá de relho. Cola erguida. Sim. River, Boca, Nacional. Mas Quantos tem o Nacional? Nacional tem 3, né? As 3 vezes que foi para o Mundial ganhou os 3. O River? O River tem... Acho que 3 também. 4. 4. O Boca Daqui tem a pouco 6 eu vou ou errar 7. aí, fica me fazendo pergunta. Daqui a pouco eu vou errar aí, pô. O Boca tem 6 ou 7? O Boca... Não, o Boca tem 6. Quem mais ganhou foi o Independiente, que tem 7. Mas tá fora. Esse tá fora. E o Grêmio tem 3. O Grêmio, São Paulo e Santos são os brasileiros que mais ganharam isso aí. Tá, mas assim, ó, se pudesse escolher... Isso aí... Eu acho que pela probabilidade... Tem 5 o Grêmio... brasileiros? Pela probabilidade, eu acho que o Grêmio vai pegar um time brasileiro. 5 brasileiros e 3 paraguaios. Eu gostaria de pegar um Paraguai. Quem pode quebrar isso é o Boca, né?
Boca pode tomar o lugar do Atlético Paranaense. Pode. Até porque é só ganhar em casa. É, mas viu, é que eu gostaria de que o Grêmio pegasse um Paraguai. O Grêmio não sorte nesses sorteios aí. Vamos ver se dá uma chulhadinha aí. Estranho, não tem nenhum colombiano, né? Tem 2 equatorianos, 3 paraguaios, 6 brasileiros. Mas aí mostra a força a força do futebol brasileiro em nível de Sul-América, né? O dinheiro aí tá pesando bem. Ontem, Isso. por exemplo, eu vi o time, depois do jogo do Grêmio, o Peñarol e Flamengo. Eu tenho muita simpatia pelo Peñarol. Chega a dar pena do time do Peñarol, né? Tem 3, 4 jogadores, o resto Foi só na força de vontade, né? Não tinha nada. Porque se a gente pegar as chances do Para ter sido uma goleada. O Flamengo, até no final, até mandei uma mensagem pro Abel, o Abel ia infartar. Perderam muito gol, né? Perdeu 7 chances claras antes da expulsão. E aquele gol do Vitinho, um apagar das luzes ali, não se faz aquilo, né? O atacante não tem como errar aquilo ali. Mas o Abel não acertou o time dele ainda, né? Pelo menos a gente olhando aí tá... Pegar o Flamengo é uma boa? Não sei, eles contratam bastante gente, né? É que o problema Contrato a rodo. O problema é que tu define agora o confronto na próxima segunda e só joga em julho. Tu não sabe quem que tu vai vender, quem que o outro vai comprar. É outro campeonato. Quem não leva absolutamente nada para a próxima fase. Mas o E Inter... é muito relativo tu jogar a primeira fora e a segunda. Tu tem exemplos dos dois lados, né? Que pode dar. Mas tu pega um time rico, que nem o Inter, quando foi enfrentar o Tigres, contratou um monte para enfrentar o Internacional. Contratou o Aquino, contratou o Gignac. E pode acontecer de novo. É. Tu não sabe o que acontece depois do meio do ano, abre janela, fecha janela. Daqui a pouco tu pega um Boca, por exemplo, que é uma possibilidade, tanto para Grêmio quanto para Inter, O dependendo do River resultado tem de feito hoje. isso na Libertadores. Muda bastante. Economiza no começo e gasta depois, né? Vamos ver, acho que, não sei, os clubes brasileiros, a tendência não é mudar muito. Ontem o Mano Menezes deu uma explicação. Ontem tá bem, vai começar agora a Copa do Brasil, né? Mas é até estranho o que os técnicos estão fazendo, sabe? Virou um imitando o outro, né? A estratégia de um é a mesma de outro. Até clube pequeno está jogando com time reserva. O que o Cruzeiro tinha de necessidade ontem de colocar só 4, 5 titulares em campo? Tem a Copa do Brasil no meio da semana, tem o Internacional aqui, que é domingo. Que era a última chance de poupar alguém. Poupa esses jogadores, vão para a festa de noite. Estão... monte deles. Virou moda, né? É moda, Virou é moda. Mas, era contra o Emelec, tu ganhou deles fora de casa. Tá, mas e aí? Daqui a pouco tu pensa, eu já vou ganhar, eu vou no mínimo empatar em casa. É assim mesmo que se perde as competições. Tem que levar a sério as coisas. Mas é que agora não muda nada, né, Rec? Não. Tu ser o melhor primeiro colocado ou o oitavo, tu sabe que tu vai enfrentar um segundo. E se tu pegar o Palmeiras logo ali? Pô, mas aí... Mas aí agora é sorte, eles vão chavear. E aí tu vai ter a tua carreira já, mas a chave vai ficar pré-estabelecida. Não é que nem na Copa do Brasil que cada nova fase tem sorteio. Tem o chaveamento, né? Tem o chaveamento. Então, isso aí agora... Segunda-feira tu dá para fazer alguma previsão melhor. Segunda-feira tu vai saber se foi uma boa ou não foi uma boa preservar. Aquela vez que o Grêmio ficou, que a gente disse, vai pegar nesse caminho aqui, pode pegar o River, né? Sim. Era o mais difícil. Só que deu Lanús. Isso aí. Então, e tem muita surpresa. Eu tenho para mim que esses 3 primeiros, os 3 que ficaram por primeiro foi Palmeiras, Cruzeiro e Internacional. Foram eles, né? Os 3 primeiros. Sim. Esses 3, a tendência é que decidam em casa. Quem chegar, que um deles fica no meio do caminho. Sim. Ou 2 ficam no meio do caminho, né? E é muito difícil que dos 3 cheguem 2. Até porque são só 3 matas, né? Pra tu correr o risco de enfrentar. Oitavas, obviamente, tu já não enfrenta. Nas quartas de final é que tu pode cruzar com alguém e na semi. Na final é jogo neutro, é campo neutro. Afinal, é um jogo só. É campo neutro, então... Até hoje, a gente estava discutindo lá na Grenal, o cara disse, não, o caminho da Libertadores é mais curto. Não são 8 jogos, são 7. E a Copa do Brasil são 8. Tá Mas também tem só uma bala, né, na final. O Fábio Koff contava uma história que na primeira Libertadores do Grêmio em 83, os uruguaios preferiam jogar primeiro em casa e decidir, e saía
e sair a segunda fora para levar o jogo em banho-maria, aquela catimba que eles faziam na época. É uma estratégia, cara. Isso aí não tem muita diferença tu jogar a primeira em casa e a segunda não. O time do Grêmio já é confiável? Olha, o time do Grêmio, eu acho que ontem, na minha opinião, foi provado que quando a gente escala um time da maneira certa, as pessoas na posição certa, o time joga melhor, né? Um pouco de pragmatismo às vezes é bom. Tu fala por causa do Michel na primeira? Exatamente, não inventou, o time jogou melhor, a zaga, que é a melhor zaga da América do Sul, não ficou exposta, uma zaga que estava levando gol a rodo, né? Ficou tudo melhor, né? Quando se coloca os jogadores nas posições certas. Você acha então que estava fazendo falta o Michel ali? Não é o Michel, acho que um time sem um volante que proteja a zaga, proteja os laterais, acho que fica muito vulnerável, né? Aliás, eu não gosto. Há poucos dias o Nestor Heine disse lá na Rádio Grenal, não foi bem isso, que não ganha título o pragmatismo, mas Como? Que o pragmatismo não ganha título. Mas o que é o Filipão e o... Não, Filipão, o título do Carille Carille e e o Mano. Mano Menezes, né? Os três principais títulos dos últimos tempos conquistados por brasileiros foram no pragmatismo. Carille, o Campeonato Paulista, Sim. que é o regional mais importante, Copa do Brasil, um Mano, Campeonato Brasileiro, o Filipão. Filipão aí E o, agora Mano, e o Odair, outro pragmatismo, conseguiu, depois de algum tempo, botar o Inter de novo na Libertadores. também, É. com o Dourado na cabeça da área. É. Quando não joga, um Deus nos acuda, o time internacional. Tá, mas agora tá, boa pergunta do Bruno aqui. Vamos montar o time do Grêmio aqui. O Cassé, Montar? o Cassé daqui a pouco chega, Porra, a gente o monta. Renato ganha uma grana federal, tu quer que a gente monte Tá, o não. time? Tem que montar de graça pra ele, né? No jogo pô. contra o Fluminense, por exemplo, se o Michel tava na zaga, tinha que botar o Rômulo então à frente dele. Ou bota um zagueiro da base, né? Não sei, a base deve ter. Ou se não tiver zagueiro, deve ter centro médio. Se não tiver centro médio e zagueiro, tem que perguntar pro cara da base o que tá vendo. Porque alguma coisa tem que ter, como segunda ou terceira opção, né? Isso aí o Grêmio fazia na década de 80, 70 com o Enio Andrade. O Andrade era o titular e o reserva vinha da base. Pô, tu é amigo do Enio Andrade? Sim, Se sim. se machucava o lateral esquerdo, ele pegava o lateral esquerdo de baixo. E ia. Não inventava muito, não. Na verdade, ele tinha uns 20. Depois vinha Inventava. tudo Agora, junto. se tu não tem como terceira ou quarta opção algum jogador da base para substituir nesses momentos assim que falta, aí tem que perguntar o que está vendo. É. Né? Eu sou a favor de se escalar os jogadores certos nas suas posições. Eu não gosto de inventar muito, não. Vou fazer um intervalo até para que dê tempo do Cassé chegar. Eu quero projetar esse time do Grêmio, porque se a gente colocar um volante, tem que sacrificar um segundo homem. Se a gente partir do princípio que o Matheus Henrique e o Maicon jogam na mesma faixa, né, de repente até dá para jogar os dois. Mas aí tem que sacrificar um dos meias articuladores, ou atacantes, né? Porque tem Jean-Pierre, tem Everton, tem André, do meio para frente, né? Então, E o Alisson. E o Alisson, né? Então aí vai ter que sacrificar um. Já voltamos. Sorteio das oitavas de final será na próxima segunda-feira, 8h30 da noite. Hoje ainda tem decisão de duas chaves, né? Em segundo, no grupo H, o Grêmio vai enfrentar um dos primeiros colocados e vai decidir fora de casa. São 5 brasileiros e 3 paraguaios. Um deles vai enfrentar o Grêmio. Clubes já classificados em primeiro: Palmeiras, Cruzeiro, Internacional, Cerro, Libertad e Flamengo. Ainda pode terminar em primeiro o Atlético Paranaense, que em princípio seria esse quinto brasileiro que eu estava falando, Boca Juniors, Olímpia, Godoy Cruz e Universidade Concepción. Tricolor volta a campo no sábado pelo Brasileirão, às 7 da noite contra o Corinthians, em São Paulo. Com dores musculares, Cortez está fora e o Capixaba será o titular. E para recuperar a lesão no ombro, disse o Renato ontem na entrevista coletiva que está com dificuldades até para dormir, o Jean-Pierre também não joga
E, em princípio, o Luan entra no time, embora tenha o Tassiano aí, mas não acredito que não vá jogar o Luan, porque aí vão terminar com a carreira do Luan, mesmo que ele não esteja jogando bem, né? Aí o Grêmio vai queimar um patrimônio. Mas aí, para aquela função, que não seria tanto o Tassiano, seria mais o próprio Tardelli, né? Jogando atrás do atacante. Mas aí... É mais do que o Tassiano. Pois é. Porque o Tassiano a gente está mas aí especulando vai ele jogar pro lado. Mas aí vai jogar com Tardelli, Alisson, Everton e mais André. Mas aí tem Mas joga com Jean-Pierre, Alisson, Everton e André. Não, mas algum pouquinho tem que marcar. Tem que fechar um pouco. Não, tá louco? Vai jogar com Matheus Henrique, Maicon e 4 atacantes. Alisson, Tardelli, Everton e André, não tem como. Não tem como. É difícil. Buscando 2 zagueiros, direção vasculha o mercado nacional e volta a carga por Luan Pérez, que é do Bruges. Né? Na verdade, na última hora o Bruges negou. Estava tudo certo. Eu cheguei a dar a contratação desse jogador e o Grêmio agora está voltando a carga. Partidas contra o Juventude pela Copa do Brasil sofreram alterações de data, 22 e 29 de maio. O Internacional está classificado em terceiro na pontuação geral, só não decide em Porto Alegre contra Palmeiras e Cruzeiro nas próximas fases. Os possíveis adversários do momento nas oitavas são Nacional do Uruguai, River Plate, LDU, Grêmio, São Lourenço e Emelec. Ainda podem classificar em segundo o Atlético Paranaense, o Boca Júnior, o Olímpia, o Godoy Cruz e o Universidade Concepción. Colorado enfrenta o Cruzeiro no domingo, Brasileirão, 4 da tarde no Beira-Rio. Preservados contra o River, Edenilson e Guerreiro voltam ao time. D'Alessandro e Sarrafiori seguem disputando posição. Como joga no Beira-Rio, a tendência é que jogue o D'Alessandro. Tem havido uma certa lógica na linha de raciocínio. Certo ou errado, daqui a pouco o Cassiá e o Marcelino vão falar. Tem jogado no Beira-Rio o D'Alessandro e fora do Beira-Rio, quase que invariavelmente o D'Alessandro sobra como sobrou na Argentina, apesar que lá ele tinha 2 cartões amarelos. Com lesão muscular, Patrick será desfalque por pelo menos 15 dias. Nonato deve ser o substituto. Eu até brinquei hoje na Rádio Grenal. Se eu sou o Patrick, eu jogo engessado. Com o Nonato na reserva, eu jogo de qualquer maneira. Porto de Portugal pode perder Alex Telles para o futebol espanhol e já mira a contratação do lateral Iago. Eu fui me informar, porque hoje alguém falou que era todo ele do Internacional. Não. O Inter só tem 50% do Iago. Então, se entrar dinheiro, é uma merreca. Vai ser mais ou menos com o Iago o que aconteceu com o Ramiro no Grêmio. Virava e mexia, tinha alguém interessado. Como o Grêmio tinha só 10%, o Grêmio disse, não, melhor é ficar com o Ramiro, não vamos receber porcaria nenhuma. E aí acabou saindo de graça no apagar das luzes, aí, porque senão o Grêmio ia ter que pagar um dinheiro grosso, liberou meio que no mole para o Corinthians. Para compensar a saída do Bressan, porque era o mesmo empresário. Exatamente. Hoje, Godoy Cruz e Universidade Concepción, deixa eu até pegar aqui. 0-0. Tá, 9 pontos tem o Olímpia, 6 tem o Godoy Cruz, 6 tem o... É confronto direto, né? Na verdade, assim, o Concepción, esse é do Chile. O Sporting Cristal não estava na tua lista, mas ele tem uma remota chance de ser ainda segundo colocado. É a mesma coisa de eu ficar com a Bruna Marquezine. Não, acho que aliás, a minha é maior. Eu acho que a tua é maior. Mas a chance do Godoy Cruz não foi colocada na lista. Joga mas, com o Olímpia, né? Se ele ganhar fora de casa do Olímpia, ele vai a 7 pontos. Se Godoy Cruz e Universidade Concepción empatarem, fica tudo em 7. E aí o critério é saldo de gols. Se ele aplicar uma goleada, ele passa. Uma goleada no Olímpia, no Paraguai. Mas matematicamente existe a possibilidade. Tá. Jorge Wilstermann e Tolima jogam. E Boca Juniors e Atlético Paranaense também se enfrentam. Aí a disputa do primeiro lugar, né? Porque o saldo de gols, número de gols marcados do Tolima e do Jorge Wilstermann fica muito distante. É a mesma situação desse outro grupo. O Tolima vai dar Atlético Paranaense e Boca, só resta saber quem é primeiro e quem é segundo, e vai dar Olímpia e Godoy Cruz, ou Universidade Concepción, e o Olímpia vai ser o campeão. O Tolima, por exemplo, para tentar superar o Boca e classificar para a próxima fase da Libertadores, ele tem que contar com uma vitória do Atlético na Argentina e ele tem que tirar uma diferença de saldo. Hoje o saldo do Tolima é -3 e o do Boca é 4 positivo. Sabe que ontem, depois do jogo do Grêmio, o Marcelino, já vamos introduzir o Cassiá aí também na conversa, não sei se foi o presidente, não, foi o Alberto Guerra, disse que não podia ser decisão unilateral, o Juventude não ia querer jogar e não ia jogar. Bastava mandar um comunicado para a Federação Gaúcha, que mandava para a CBF, estava resolvido. Botou conversa fora ontem o Guerra.
Já estava estabelecido que o jogo seria transferido e foi transferido. Porque quando o Grêmio pede, leva, na medida do possível. Quando o Inter pede, leva. Quando o Juventude pede, leva também. Não havia necessidade. E o Grêmio mesmo, na mesma entrevista, disse, nós também temos o Renato disse um pouco antes, temos um jogo contra o Juventude e depois vamos ter que jogar em Fortaleza. O Renato achava pesado, agora não vai pesar. Não vai pesar. Já voltamos. – 23 graus a temperatura, 7 horas 26 minutos. Cassiá, trânsito complicado, a gente já havia falado aqui. É verdade. Teve blitz na BR? Das vezes que eu vim aqui, esse foi o dia mais complicado. Né? Mas cheguei. Todo dia nós fazemos essa ginástica. É, exatamente. Eu imagino. O Lauro Quadros vem de carona comigo uma vez por mês, né? Ele fica impressionado com as voltinhas que o cara dá para desviar do trânsito. Aí vai por dentro do aeroporto, cai lá na frente para não pegar aquela saída de Porto Alegre. Sim. Aí tem que pegar a pista bem da direita, lá do Chaves, né? Aquela que dá para o aeroporto, para poder entrar ali no caminho do aeroporto, e aí vai, né? Na BR tem uma hora que abre um pouquinho, não precisa ficar naquela fila central, vai por fora, entra lá na frente na revenda de automóveis, para não pegar aquela sinaleira debaixo do viaduto. É uma ginástica. Já tá craque aqui na região. Cheio da tática. Cheio da tática. Aliás, como é que vocês veem a volta do Luxemburgo, ó, depois de 2 anos? Teu bruxo, Marcelo? O projeto. Não é no Vasco. Tá, tudo bem, tomara que seja feliz ele e o Vasco. É um grande clube. Vamos ver. Você acha que o Vasco deixa de ser candidato ao rebaixamento com o Lucha lá? Ou passa a ser mais candidato? Os times cariocas, tirando o Flamengo, estão mal, né? Estão muito mal. É verdade. Né? Uma pena, né? Você inclui o brasileiro Fluminense? é muito ruim. Inclui o O Fluminense? Fluminense tem uma vantagem que bota muita garotada, né? Mas o Vasco é um monte de velharada. Eu acho que o Fluminense chega entre os 6. Agora... O Vasco é um somatório de futebol com crise, geralmente, né? O Luxemburgo tem que passar, o Luxemburgo tem que deixar de ser folclórico agora para começar a apresentar um trabalho, que faz tempo que não apresenta. Não dá pra jogar. Ele tá sendo folclórico. Não dá pra ser só no currículo, né? Não, já passou. Mas isso se deve muito também, à volta do Luxemburgo, no Rio de Janeiro, especialmente, por fracasso de alguns treinadores jovens também, né, que circulam de um para outro e não dão certo, e vão para outro e também não dão certo. Então o Luxemburgo surgiu aí como alternativa. Olha, vai depender muito. O Luxemburgo é folclórico, né? Se tornou folclórico porque ele quis. Se tornou folclórico. Porque ele quis. Começou bem a sua carreira, depois desvirtou. Eu acho que ele tem a grande oportunidade de voltar para o futebol. Não é mais criança, como quem diz. E tem experiência, ele pode sim tirar o Vasco e criar uma nova situação. Desde que ele se preocupe só com o futebol, não com outras coisas. É uma chance, Rec. É uma chance, Maurício. Talvez a Vasco, última grande chance se ele dele. fizer um bom trabalho no Vasco, com esse elenco que o Vasco está, ele vai voltar a ter uma credibilidade que atualmente ele não tem. Mas o Cassiá falou do fracasso de alguns técnicos emergentes, Só alguns que eles trocam, técnicos Vasco, novos. Fluminense, Botafogo. Troca muito, no caso, só que o Alberto Valentim, ele foi demitido por perder o Carioca pro Flamengo, mas como que tu vai exigir que ganhe Mas do ele já Flamengo? girou em outros também. Esse que é o problema, eles ficam trocando no Rio de Foi do Janeiro. Botafogo pro exterior, aí voltou. Não, tem 3 técnicos. Vou tirar o Luxemburgo fora. O Zé Ricardo, Isso aí. o Valentim Sim, e o Jairzinho, Jair Ventura, sim. eles vão ficar girando muitos anos. Sim, não conseguiram se firmar assim, positivamente. Trocam muito, isso também não é bom para o técnico novo. E o Zé Ricardo, esse é um fenômeno, né? Porque ele foi mal no Flamengo, foi mal no Botafogo, foi mal no Vasco. Ele teve oportunidade em todos, impressionante. Todos, e com uma característica, o time dele é sempre o mais vazado. Então, não sei para mostrar que o pessoa Botafogo está com um treinador de categoria de base, não sei até onde vai, melhorou um pouco, melhorou. Mas é complicado a situação financeira também desses clubes. Cassiá, você acha que está chegando a hora, nós estávamos falando aqui com o Marcelino e com o Maurício, do Maicon ir para o banco de reservas e ser uma espécie de D'Alessandro do Grêmio? Por quê? Porque o Omar estava dizendo que, e eu mais ou menos imagino que você pensa parecido, ou não, até pode dizer, que o Michel deva ficar na meia cancha ou o Rômulo, porque o Grêmio está tomando muitos gols. Não, o que eu disse é o seguinte, tem que ter o Grêmio volante. melhorou porque o treinador do Grêmio escalou o jogador certo na posição certa, não inventou.
Botou um centro médio, a zaga voltou a jogar bem, uma zaga que é muito boa, que estava sendo muito vazado. Né? As pessoas que não gostam de um centro médio que protege a zaga... É que melhorou quando saiu um dos melhores do time. Quem é um dos melhores? O Matheus Henrique. Mas ele pode jogar em outra posição. O Matheus Henrique não é centro médio. E ele hoje se ofereceu para jogar pelo lado direito. Eu acho que não, mas tem uma coisa que tem que se analisar. Quando o Matheus entrou no time, eu acreditava que o Mike ficasse mais. E o Matheus que faria essa ligação. Está sendo o contrário. O Matheus é bom ali, é bom na outra, mas o Matheus é o grande organizador na frente da zaga. Quando eu gostaria que ele fosse um organizador um pouquinho mais à frente, como segundo homem. Tá? Então, e o Maicon é que está chegando na frente, que tem habilidade, tem condições, mas a volta é longa para um jogador veterano. Então, agora a temperatura está ajudando. Nós temos temperaturas melhores, com 20, 22 graus. Vai ter com 15, vai ter com 16, vai ter até com menos. Ele vai bem. Mas essa ida e essa volta ela é muito longa. Para um jogador que não tem passadas largas e nem velocidade. Ele tem um ritmo de jogo que o futebol dele... Quem ditou, nós temos que ser práticos, quem ditou esse ritmo de jogo do Grêmio foi ele. Foi principalmente o Maicon, porque ele não tem como jogar no outro ritmo. Então ele ditou que foi bom em um certo ponto, só que agora esse mesmo ritmo está, assim como a bala vai, ela volta, né? Então ela automaticamente está prejudicando ele mesmo. Ele que criou esse padrão de jogo pelo seu toque de bola, mas agora o Grêmio precisa modificar algumas coisas e aí tem esse problema que vocês estão. Agora, eu achava naquele momento que o Matheus seria o segundo homem. Só que o Matheus se acostumou a organizar o jogo, com bom nível também, lá como volante. E aí é que ficou o problema. O Maicon teve que se atrever a sair na frente, mas a volta ele tem imensa dificuldade. Pois é, mas aí que entra a pergunta. Não dá para jogar com 12. Eu sei, mas... Porque aí sobraria o Jean-Pierre ou sobraria o Alisson para o Matheus jogar numa outra Eu ponta. me fixei no Maicon, mas eu não sei se o Matheus vai jogar mais à frente bem como ele está jogando atrás. Então você não colocaria o Michel? Eles estão lado a lado. É aí que está o detalhe. Tu vai ganhar na marcação, mas tu vai perder na construção. Que o Maicon sabe fazer bem. Então tem que ter muito cuidado. O Matheus, ao mesmo tempo que é uma solução, é um problema para os outros. Porque ele não é o homem que chega na frente, não é homem de ligação. Ele é muito bom, quase um volante. Ele é segundo volante, né? Sim, mas aí no jogo ele chega menos na frente do que o Maicon. Tá trocado. Mas aí, Cassia, se a gente... Vamos recuperar o Grêmio desde que o Maicon começou com esse sistema. Como que o Grêmio dá certo em 2016? Um volante e o Wallace Maicon. Wallace e Maicon. Depois sai o Wallace, entra o Michel. Fica Michel e Maicon. O Maicon lesiona, fica Michel e Arthur. Michel lesiona, fica Jailson e Arthur. Mas sai um pouquinho mal. No ano seguinte... O Arthur se sacrifica fazendo a primeira. A estrutura do Grêmio era outra. Não, mas só tem uma coisa que tem que falar. Saiu o Ramiro. Saiu o Ramiro também. Aí compensa tudo isso saiu que o o Cassiá tá falando aí. Parece mentira, saiu o Jael que segurava a bola, dava tempo de chegar. Tudo que o Cassiá tá falando aí, que o Maicon vai, não volta. Mas ele estava no outro esquema. O Ramiro cobria. Taticamente, o Ramiro não jogou bem ano passado, mas taticamente ele talvez fosse o jogador mais importante do Grêmio. Ele saía e o Ramiro entrava por dentro. Mais importante do time do Grêmio. Mas nessa questão... Tanto é verdade que o Grêmio contratou o Montoya pensando que ele pudesse ser Ramiro. Qual foi a crítica que se fazia? Crítica não, observação. Crítica ele não teve quase aqui, o Arthur. É que ele tinha dificuldade de chegar na área e chutar. Ou seja, E o Matheus está indo pelo mesmo caminho. Ele vai ter que um momento sair mais. No Barcelona, às vezes ele joga, às vezes não joga. Ele é o grande organizador, mas ele precisa ter o tato de chegar na área. E isso ele não tem ainda. E aí o Maicon se atreve, porque tem muito mais experiência, a fazer isso. Só que aí o Arthur fica... O Matheus fica mais atrás. E fica sobrecarregado. Mas, Cassiá... E aí tem acontecido os gols do adversário. Mas seguindo naquela linha... Vai. Não, que eu já ia escalar no meio campo. O pior momento do Arthur no Grêmio é quando o Maicon tem o seu melhor momento, que é quando o Maicon vai para a pré-lista da Copa, porque o Arthur se sacrifica ficando de primeiro volante e é um pouco ofuscado. Que até o Rec na época brincava que ele estava com Barcelonite, porque não estava conseguindo render e tudo mais. É porque ele ficava como primeiro para o Maicon sair. O Maicon foi para a pré-lista da Copa. Saiu essa dupla, o que o Renato tentou fazer?
tentou colocar o Cícero na vaga do Arthur. Não deu certo. Botou um volante, começou a funcionar de novo. E agora ele está tentando de novo colocar dois que jogam. É que antes o Maicon na estrutura, e foi bem lembrado aqui, ele tinha o Ramiro que não jogava pelo flanco, jogava por dentro. Claro, ele exato. fechava, ajudava o meio, tinha muita saúde o Ramiro. Tá? Tinha um centroavante que segurava a bola na frente, que saía pouco da área, dava facilidade para ele chegar, tocava ele. Agora a bola bate e volta muito Agora rápido. bota e volta, ninguém tem na área. Então, né, o Everton é a jogada principal. Até acho aqui, aproveitando a oportunidade, controla um pouquinho o lateral esquerdo, deixa o Everton ir para o mano a mano. Eu acho que o Cortez abafa muito, tira o espaço, quer fazer a jogada em linha de fundo, quando muitas vezes quem tem que ir para cima do lateral. Não precisa fazer sempre a ultrapassagem. Exatamente. Tem jogos que o Everton tem saído da ponta esquerda, porque o Cortez abafa, vai lá e toma conta que Mas tem saído gols por ali. O juiz deu Não, impedimento. tem, o outro, tem. o André fez de novo, Sim, da mas mesma maneira e valeu. Essa coordenação, às vezes dá para o Cortes quando o Everton não está ali, mas quando ele tiver, entrega para ele mano a mano com o lateral. Ele passa. Aí passa. Então, porque os dois na mesma bola não tem dado certo muitas vezes. Mas agora vai ser mais ofensivo ainda com o Capixaba. O Capixaba é mais Capixaba solto é do que fogoso, do né? que o Cortez. Aí tu arrisca muito. Né? Mas por isso que tem que coordenar um pouquinho. Eu acho que dá para os dois jogarem, mas quando um tiver, por exemplo, porque o Everton tem uma característica bem clara. Ele só vai para cima quando está com a bola dominada. Ele não é lançado. Então é uma característica dele. Então, para ele pegar a bola, o Cortez não entrega para ele. E se entrega, está abafando ele. Está praticamente na mesma região dele. Então, eu acho que o Everton tem que ter, o Maria escalar, receber. escalar o meio campo. Eu acho que o Grêmio tem que ter um centro médio de ofício, o Matheus Henrique e o Jean-Pierre. Fazer esse tripé. Acho que o Jean-Pierre pode tocar a bola e com mais vitalidade do que o Maicon. Tem que ver se ele consegue fazer isso. Bota um cara na ponta, no vértice lá do meio campo, pode ser o Luan, qualquer outro. Né? E o atacante, cara. O Everton é mais um. Tardelli, não sei. Agora, jogar abertinho... Isso aí não existe mais. Eu acho que Aí tu perde pro time que tem um monte de brucutuzinho lá no meio, né? Eu acho que contra o Corinthians Aí não adianta é capaz de jogar o marcador chorar. que o Omar tá pedindo, porque o Renato não vai botar o Capixaba, que é um lateral ofensivo, com o Capixaba em um lado com o Everton, fazendo o lado Não esquerdo. tem Do outro lado pra direito. botar, não tem outro pra Mas do lado direito tu já tem o Alisson, que também é faceiro. O Léo Gomes fica um pouco mais, mas o Alisson vai. Aí quem é que vai marcar nesse meio campo se tu tiver o Matheus Henrique mais? É que o normal, os dois laterais do Grêmio, eles são apoiadores. Não adianta tu querer se superar. O que tem que coordenar é algumas oportunidades. Se o espaço está sendo ocupado, não vai. Tá? Mas o Grêmio é projetado assim, para os dois alas irem e Exato. o Ramiro, como fazia, entrar por dentro. Exato. Tá? E o outro entrar E por aí, dentro. quando não tem alguém que proteja isso, Claro. Aí dá problema. Aí E tu aí leva assim. aí tu deixa os zagueiros expostos. Só que tu jogar com a zaga com Jeromel e Kahneman, ou vice-versa, é uma coisa. Agora, tu tira um dos dois, já quebra o sistema de zaga do Grêmio. Ou seja, não se repete, porque um completa o outro. Até vou me atrever a dizer o seguinte: é mais fácil o Grêmio perder o Jeromel do que o Kahneman. Pode notar, quando o Kahneman não está no time, o próprio Jeromel fica desprotegido. Porque o Jeromel é técnico e o outro é raça. A raça, ela supera a técnica quando um jogo é complicado. Mas onde tomou 5 foi com o Cânio. foi com cano. Porque não estava o outro. Eu tô Mas dizendo, sem o Jeromel. Os dois se completam. Se mas- completam. Mas mesmo assim, sem proteção, tudo que foi jogo aí que não não foi no existe. Campeonato Gaúcho levou gol. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, né? Nesse quesito zaga do Grêmio. O Rec mesmo disse nos destaques que o Grêmio está buscando 2 zagueiros. Isso é um indício de que o Kahneman sai ou é um indício de que o Grêmio sabe que não vai poder contar com o Paulo Miranda? Para precisar de 2? Mas mesmo que não saia, o Kahneman vai estar sempre na seleção argentina. Se fala que o Jeromel pode ser convocado para a Copa América. O Paulo Miranda está sempre O lesionado. gremista deve estar pensando assim, como era bom quando o Kahneman não era convocado. Sim. Só que o seguinte, uma hora, você tem que ser sincero, o torcedor do Grêmio tem que entender, uma hora vai se desmanchar essa dupla. E eu vejo que está perto. Tá? Ou seja, e aí começa a se pensar no outro ciclo. Porque em ciclo igual a esse, que passou, posso me atrever que não vai ter mais. Então o Grêmio vai sofrer muito em reposição. Eu considero o esteio do Grêmio os 2 zagueiros.
considero o que dá sustentação. Quando eles não estão, um não está, a coisa quebra tudo. Porque, como nós estávamos discutindo antes, não se discutia meio de campo do Grêmio. Não se discutia. Era Maicon e Arthur e deu, meu filho. E o Luan jogando bem, estava aí a estrutura. Perdeu-se também a estrutura do meio para frente. O ataque do Grêmio ficou inferior ao que era. Nós temos que ser sinceros. O Grêmio não apresentou, por exemplo, contra o Fluminense. O Grêmio gastou mais do que as outras vezes. O Grêmio contratou Tardelli, o Grêmio contratou Montoya. Ontem, vendo o jogo da televisão, o cara diz, o Grêmio está faltando hoje. Me ajudem. Tardelli, Montoya, o Viseu, isso. Ele disse todos que foram contratados. Só que ele não disse a verdade. Todos são reserva. Todos são reserva. Nenhum, e nem perto. O André se consolidou, o Viseu nem é lembrado. O Montoya não é lembrado. Sim. E o Tardelli está correndo por fora. Quem der mole. Está falando que está lesionado. Ontem eu vi que ontem estava lesionado. Godoy Cruz 1-0 na Universidade Concepción está confirmando a classificação em segundo no grupo C da Libertadores. Não, por exemplo, aqui, eu vi o jogo contra o Fluminense. Eu faço uma análise um pouco diferente do que se disse aí no mercado, como se diz. Em primeiro lugar, até os 25, 30 minutos, o Fluminense não existiu. Era o time aquele rebaixado, aquele que não tinha ganho nenhum. E o treinador liquidado seria dispensado depois do jogo. Essa é a realidade. Aos 38 ele já estava fedendo. Exatamente. E o Grêmio não estava jogando tão bem assim como disseram. É a minha análise. O Grêmio jogou o necessário para um Fluminense que não jogou. Aí com aquele problema ali do primeiro tempo, daqueles 2 gols e da forma que foi o do goleiro, aí o Fluminense sentiu, agora nós temos que partir para cima. Aí o Grêmio não conseguiu, e não é a primeira vez, o Grêmio não conseguiu sair de trás, não conseguiu dar contra-ataque para liquidar o jogo, porque onde o Grêmio desse um contra-ataque e fizesse, por exemplo, 4-2, estava liquidado o jogo. O Grêmio não conseguiu. E ao contrário, o Fluminense perdendo o gol. Tá? Então foi um jogo atípico. Agora, também temos que levar uma circunstância, essa semana aí serve de exemplo. O que aconteceu com o Liverpool virar um jogo com o Barcelona, que deu um branco no Barcelona, tá? Fez 4 e poderia ter feito mais. E ontem o Lucas, que fez 3 numa virada também espetacular. Então o torcedor do Grêmio que estava triste daquele 4-3, 5-4, fica aí também pensando, mas se aconteceu com o Barcelona, se aconteceu com o Ajax, jogando em casa, por que não poderia acontecer conosco? Então eu acho que tem que ser analisado. O Lucas tem que ir para a Copa América, Omar? Quê? O Lucas. Cara, estou pensando no Grêmio aqui, do Copa América. Não, estou falando pelo desempenho. Tanto faz. Se ele for, o Everton não vai. São jogadores da mesma posição. Quem? O Lucas? Não. Só pode botar ele atrás ou não. Mas ontem ele jogou. Ele jogou no lugar do centroavante, estava lesionado. Foi um jogo atípico, louco. Quem é que tu acha que ele vai tirar? Vai ser Até foi bom pro Lucas, porque ele entrou noutra atividade, noutra posição, mais por dentro. Tá? Eu acho que o Everton surpreendeu, pô. Eu acho que o Everton briga com o Vinícius Júnior. Não, pode brigar com esse do Ajax. O David Neres. Também. Quer dizer, começaram a contratar. Agora, quantos anos tem o Lucas? 30 anos. Tem que ver se vai conseguir chegar na Copa. Tem mais de 30. Será que tem? Tem, é um jogador mais. O Oscar saiu do Internacional, jogou no Inter em 2011, já faz 8 anos. Ele tinha 21, 22. E o Lucas é um pouco mais velho que ele. Quantos anos tem o Lucas? Não, o Lucas é mais jovem, que tem 26. Hã? Lucas Moura tem 26 anos. Eu achei que 30 era Nasceu em 92, ele completa 27 esse ano. Mas tem 26 ainda. Eles saíram mais ou menos na mesma época. Não, o Lucas saiu até antes. O Lucas... É que o Lucas sai com 18 anos, né? É um jogador que ninguém mais falava e apareceu agora quando fez esses 3 gols contra o Ajax. Não dá para tirar. Mas para a Copa América, que é agora, esse fator novo... Não dá para tirar desses resultados loucos aí, não dá para tirar. Os coadjuvantes se consagraram. Tá? O Salah não estava jogando, nem o Firmino. Entrou lá o centroavante e surpreendeu e fez gol. Aí nesse o Lucas, que era reserva, entrou no lugar do centroavante goleador, fez os 3 gols. Então, o futebol está nos dando aí cada surpresa e emoções. Só para se ter uma ideia, que a última convocação do Tite, antes desta que acontecerá nos próximos dias para a Copa América, ele levou de atacantes Everton do Grêmio,
Richarlison do Everton, Vinícius Júnior do Real Madrid, que depois foi substituído pelo David Neres, porque teve a lesão Vinícius Júnior, Firmino e Gabriel Jesus. Muda pouco a Firmino e Gabriel Jesus devem ir. Neymar também deve ir. Se ele convocou 5, tem 2 vagas. O Richarlison aqui tem continuado. O Richarlison tem... Tu acha que muda muito, cara? Não. Então, Não muda muito. Não muda. Não muda muito, Omar, mas a chance que tem Everton e Lucas de serem convocados é o habeas corpus preventivo. De daqui a pouco tu não... O Everton vai. Daqui a pouco tu não ganha a Copa sei. América por alguma deficiência de ataque, aí vão dizer, também não convocou o Lucas que estava arrebentando na Champions, ou não convocou o Everton. a vantagem do cara ser mais velho é que o cara viu um jogador na seleção brasileira muito melhor do que esse que está sendo falado aqui, né? Mas muito melhor. Ah, né? sim. Sim, mas aqui, ó, A Ademir decadência- da Guia, Dirceu Lopes não jogavam na A seleção. decadência do Mas pelo não menos jogava do- porque tinha o Rivelino. Rivelino. Mas onde é que eles iam entrar naquele time de 70? Pois é. Mas não O Caju era reserva do Rivelino. Era reserva. E Agora, que jogava que jogava. A decadência de centroavante, por exemplo, eu estava falando no Firmino. Pega assim, ó. O Cassiá jogou com alguns. Roberto Dinamite, Careca, Sim, tinha. Romário, Ronaldo. Serginho. Porra, o Serginho Chulapa. Chulapa. Aí cai nesses caras aí. Não, é Casagrande. muita coisa. Não tem nenhuma diferença, cara. Tu levar o Lucas, ou tu levar o David Neres, ou tu levar a avó do Badanha, vai dar a mesma Não coisa. pode o Felipe Coutinho perder a vaga pro Lucas? Não tá entrar jogando daqui a pouco? nada. Não tá jogando nada. Sumiu. jogando nada, os eu caras só querem vi a matar foto ele, dele Barcelona. eu só vi a foto dele quando saiu o lance, o gol do Aí tu descobriu Liverpool. que- Aí eu vi, tá jogando o Coutinho. Incrível. Mas ele é o meio protegido do Tite. O Tite não tem o hábito de descartar jogador assim. né? Agora serve como lição para nós aqui. O torcedor entende, às vezes, até melhor do que nós. Serve como lição. Como é que pode alguém que às vezes tem um resultado na mão tomar uma virada? O caso do Barcelona, o caso do ontem do Ajax, que estava ganhando 2-0 em casa com a torcida. Acho que o caso do Ajax é pior ainda. Aí aqui se critica muito, isso eu vou levantar esse tema. Eu vejo a torcida do Inter criticar muito o Odair, que às vezes não é para segurar o jogo. Tá? Eu pergunto para vocês que estão em casa, se o Ajax segurasse um pouco, se fechasse um pouco, tomaria os 3-2? Continua atacando e levando contra-ataque. Será que o Barcelona, se tivesse condições de se fechar mais, tomaria os 4? Então, uma coisa que não é uma coisa certa, nem um lado nem outro. Esse equilíbrio é muito difícil. Por isso que ele não desmancha o tripé. Eu falo às vezes com o Odair, ele diz, aquilo ali é o mínimo. Quando começaram a dizer que o Patrick ia para a reserva, eu disse, vai, mas volta. Sim, eu dizia preparou que- melhor e voltou. Eu disse, vai, mas volta. O Potker, que agora tá pedindo para sair, né? Eu disse, ele vai sair do time, mas ele vai voltar. Sim. Ele teve mais uma chance. Porque foi com esse sistema, jogando na saída em velocidade, né, pela beirada e marcando bastante, que o Inter foi. Não tinha Sim. nada de mirabolante, né? Sim. O Inter foi para a Libertadores Então também. não tem, esse equilíbrio é difícil, porque o jogo às vezes ele vai para um caminho que não tem volta. O teu time está perdendo o meio de campo e a defesa está falhando, que não adianta. Por exemplo, vou dar um exemplo. Eu não gosto quando o D'Alessandro entra do lado direito ali, para marcação. Qual é a vantagem que teve o D'Alessandro entrar nesse último jogo? Jogou quantos minutos? Me ajuda, Maurício? Há uns 5, 6 minutos. O que adiantou? 10, Pelo lado 10, direito 10. para marcar lateral, para correr atrás do Ele entrou lateral. para ser homenageado, aplaudido pela Ah, torcida. homenageado, mas isso custou muito caro. Custou a primeira colocação. Então tem que ter muito cuidado para agradar isso ou aquele. O D'Alessandro tem que jogar no meio. No meio ele tem que sair jogando, ele é melhor que os outros. Agora, se vai botar ele no finalzinho para correr atrás de lateral, o Inter não vai aguentar e nem ele vai aguentar. Então tem que ter muito cuidado. No Beira-Rio vai jogar ele. No Beira-Rio é ele, eu sou o a favor Nico e o Eu sou a o favor Paulo dele, Guerreiro. que ele jogue, mas jogue pelo meio, aonde é a dele. Ali ele é insuperável. A mecânica que o Odair vai ter que consertar, não sei se vocês concordam, é a passagem do Edenilson e do Patrick. Já que tem 3 zagueiros, que o Dourado é quase um zagueiro. Né? Eles são Tá, muito importantes. Segura um lateral e libera um desses aí. Né? E são os jogadores Porque os dois sabem chegar ali. em no fundo, média. Tanto o Patrick quanto o Edenilson. Em média, quando os dois estão bem, o Inter cresce muito. Pode notar.
Porque essa ligação eles fazem, eles têm saúde, eles têm É o pulmão, famoso corredor. o biotipo dos dois ajuda. Agora o Patrick está bem novamente fisicamente, agora não sei, teve uma lesãozinha aí, né? É um jogador que precisa estar voando. O Nonato pode corrigir isso, pelo volume. O Nonato foi a grande surpresa do jogo contra o Rio, positivo. Ele vai dar volume nessa chegada ao ataque. Então. Ele me surpreendeu, sabe o que me surpreendeu no Nonato? Ganhando no pé de ferro dos argentinos na Argentina. Não, foi dando bem, foi bote bem. lá na frente, dando bote lá atrás. Não sei se vai jogar sempre assim. Se jogar sempre assim. Não, mas ele vem crescendo, ele vem crescendo. E é Ele jovem, parece ser bom jogador. ele vem crescendo. Porque esses é tipo um Tinga da vida aí, né? Tu pode contar com eles. Ele vai chegar. Não pipoca, Não vai. pipoca, é isso aí. Exatamente. E ele aprendeu com o que aconteceu no O Grêmio. Ramiro dos bons tempos, né? Era assim. O Ramiro é um jogador encrencado. É um jogador competitivo. É, isso aí. E aí compensa a história No do início sistema. o Ramiro não se dava moral para ele, vou fazer o quê baixinho, ali, baixinho e tal. pequenininho, Aí ele começou a se aplicar, fechar o lado direito ali, fechar o meio. O Juliano demorou 8, 9 meses para acertar no Grêmio. Foi, também, foi. mas o Mas Ramiro... quando acertou, Mas aí ele tava com problema no pubis, né? mas não conseguia. Essa posição o Grêmio não conseguiu acertar esse ano. É por isso que está tendo todos esses problemas. Eu acho que o Tassiano é o meio termo. O Cassiano entrou bem ontem, né? Ele tem uma capacidade pulmonar superior aos outros. E isso pode ajudar. É isso aí. Ele vai na frente, ele vem atrás, É isso ele aí. marca, ele pega, ele está motivado, né? Serve para ele o que eu disse do Nonato. Sem dúvida. Serve para ele. Porque olha aqui, ó, se você fizer um meio campo, aí tem que sacrificar um virtuoso ali. Tem que sacrificar o Maicon para poder colocar esses três que eu vou falar. O Michel, para marcar e lançar como lançou ontem. Se ele lançou ontem daquele jeito, se ele der 3 lançamentos na partida... O que tu está dizendo, na realidade, a presença do Maicon na zaga só prejudicou ele. Só prejudicou, porque não é a mesma coisa. O Michel, olha... Sem dúvida. O Só Michel, Matheus Henrique, Jean-Pierre, Tassiano, Everton, né? E mais um centroavante. Tem que ver se o Luan não vai se recuperar ainda, né? Daí o Luan. Também tem Pode essa, ser o Luan. né? Pode ser o Luan. Agora, não é feio o Grêmio se fechar um pouquinho a mais, não. Não é feio. Mas e pelo estilo de jogo? Essa história que joga Estilo sempre igual. O Pois que é, o Renato diz. O Renato não ficou Às meio vezes- escravo disso? Às vezes a inteligência da pessoa também está em rever e ver o que tu tem na mão. E o Renato o Renato é uma prova disso. Teve uma época que ele foi no Grêmio, que ele botou um meio-campo com um tranca-rua brabo lá em 2013, foi vice-campeão brasileiro, era o time mais retrancado do Brasil. Quando ele depois, agora, ultimamente, ele fez um time mais leve, tal. Agora, se não está dando certo, ele tem inteligência suficiente para dar um passo atrás e colocar um time um pouco mais seguro, né? Agora vai começar uma fase que tu não pode ter um jogo ruim, É tu tá verdade. fora. Tu não pode ter um jogo que tu vai levar 3, 4 gols porque tu não busca. O Então é Grêmio isso. Grêmio E precisa... vai dar tempo de treinar o sistema. O Grêmio precisa aí um jogo de confiança, um jogo tipo esse agora domingo, fazer uma bela Sábado de apresentação, noite. sabe? Voltar a render aquilo que vinha rendendo, está faltando. O Grêmio tá indo, mas não está indo da forma que ia. Ou seja, tu tinha muito mais confiança, olha, esse time está ajustado. Perdeu, nós falamos aqui, perdeu jogadores, outros caíram de produção, tu pegar, né? Perdeu o Ramiro, no esquema tático muito importante. O Luan não jogou mais. Jean-Pierre jogando lesionado. Exatamente. Então, um centroavante, por mais que o Jael fosse tosco, mas ele estava ambientado. O Viseu não vingou até agora, o Tardelli não vingou até agora. O André está fazendo um ritmo que não é ainda o esperado para um centroavante. Então, o Grêmio caiu porque os jogadores caíram também. Tá? Então, As reposições não foram boas à altura. E quando a gente fala isso, fica muito ruim, porque o torcedor não... né? No início do ano se deu uma expectativa que o Grêmio estava formando um time melhor do que Sim, o ano anterior. mas é que esses que foram O Maurício- contratados não entraram bem, não conseguiram até agora. né? Se contratou mais na esperança do que esses jogadores podiam fazer do que eles estavam rendendo Sem quando dúvida, contrataram. sem dúvida. É que esse é um E ciclo. não deu certo. Esse é um ciclo que é difícil de acertar o ponto. Porque o que acontece com os clubes brasileiros? Normalmente, eles passam por dificuldade financeira, apostam nos jovens. Os jovens dão certo, se destacam, são vendidos.
Na hora de substituir o jovem, tu não dá oportunidade para outro jovem. Tu contrata alguém caro, experiente, Sim, vai o para novo, tentar manter vai o novo e volta o velho. para tentar no mesmo nível. Só que tu não consegue. Vai o novo e volta o Exatamente velho. isso. Não, tem razão. E aí o clube vai contratando velho até ficar mal financeiramente, para aí dar espaço para o jovem. O que o Grêmio estava tentando com o Renato, é aos poucos ir lançando novos jovens, como o Jean-Pierre, o próprio Everton com o Pedro Rocha aí oscilando e surgiu no momento, tanto que o Renato segura em determinado momento o Everton e coloca o Fernandinho na vaga de titular e não o Everton Eu quando acho sai que o Pedro a Rocha. chegada do esse que está lesionado, Tardelli. Tardelli, e tirou o PP da jogada, tá? Que estava começando a entrar bem, um contra-ataque forte, com velocidade. O PP para de É o ser a jovem primeira que está opção. dizendo, quer dizer, exato. Ele não tem entrado mais, eu acho que Mas isso aconteceu com o Everton e com o Pedro Rocha quando chegou o Fernandinho. Quando voltou o Só que o Fernandinho. Fernandinho virou campeão da Libertadores. É essa crença. Sim. Eu sei que a realidade pode apontar o contrário, não vai se repetir sempre a história. Mas a crença é que dê certo de novo assim. Eu não cobram demais dos alas do Grêmio, mas qual é os alas brasileiros que jogam excepcionalmente bem? Então eles fazem o sistema do Grêmio está para eles apoiar, não adianta tu segurar eles. Eles estão na média do Brasil. Mas tem que ter alguém que cubra e Não dê tava uma tendo. garantia, diz, ó, vai com calma, vai nessa, na outra não vai, deixa o que está lá fazer a jogada se ele for atacante, né? Não troca o... Mas eu acho que os alas do Grêmio estão assim para apoiar mesmo. Por Mas mais é o que sistema critique. tático É o sistema que tático o Renato assim. montou. Claro. Só que tu tem que... Às vezes, muitas vitórias e muitas conquistas atrapalham, né? Algumas coisas Sem para tu ver a realidade. O Grêmio está com um problema, ele tem que começar, e tem que corrigir isso aí, tio. Você acha que os elogios do Sampaoli, do Fernando Diniz, dizendo que estão jogando, que ganharam do melhor time do Brasil, o próprio autoelogio do Renato dizendo que é o melhor time do Brasil, você acha que é isso que está fazendo mal para o Grêmio? Olha, Rec, eu preferia não ser elogiado quando perdesse e ser criticado, como várias vezes o Grêmio foi quando ganhou. Isso é uma coisa minha. Eu cansei de ver o Grêmio ganhar de time paulista aí, o Carioca, e os caras taxar o Grêmio como um time de brucutu, um time violento, um time que joga na retranca. Para mim não tem problema nenhum. Agora, ser elogiado quando perde, pô, aí eu não vou falar o que eu tô pensando aqui, porque sai a televisão do ar. Mas aí o cara tá esperando a beca com Não beijo. dá para levar muito sério, porque... Aí não dá. Também são dois técnicos que daqui a pouco, de certa Aí forma... tu vai estar rindo, aí não dá, né? Ferrando com beijo já deu para entender. Aí não dá. Aí tu quer o quê? Tu quer no próximo jogo que eu jogue abertinho, bababá, e tu vai me elogiar de novo. Quem sabe ele elogia a mãe dele. Mas né? ali não foi uma força a estratégia barra. também que eu entendo que o Santos quis valorizar a sua vitória. Claro, o técnico daqui a pouco já era Olha, ganhamos contestado. do dito melhor time do Brasil. Tá? O Então Diniz do valorizou a primeiro tempo vitória. o Diniz do Fluminense estava demitido no primeiro tempo com 3-0. O cara tem que Tá valorizar. elogiando, Até o Filipão elogiou o Inter quando ganhou. Tá aí, o time colorido, vai todo mundo. Eles só não elogiam quando perde. Aí é pancadaria pra tudo que é lado. Exato. Que isso, cara. Então eu acho Aí que o Filipão elogiou o Internacional. Todo mundo elogia quando ganha. tem para Sim, valorizar. tu valoriza o teu trabalho. É etiqueta. O Felipe Melo, quando Como o quem Palmeiras... diz, o Inter é o primeiro da chave dele, está classificado antecipado, foi desse que nós ganhamos. Esse aí, exatamente. Cara. Mas não deixa de ser uma O verdade. Felipe Melo. O Felipe Melo, na Copa do Brasil, quando elimina o Inter, não, o Inter é um Sim. grande time e vai subir. Ele tá valorizando, porque o Palmeiras Sim, teve dificuldade. Ou seja, nós ganhamos de um time bom, mas nós somos melhores. né? Aliás, Felipe Melo ainda joga em qualquer time brasileiro. Joga. Se tiver a cabeça boa, joga. E ele tá com a cabeça razoável. Até tá de capitão, tá vendo outro capitão. No jogo contra o Inter, ele engoliu o Sarrafiori. Exatamente. O Filipão é esperto, ó, tu tá de capitão, tu não vai me mas fazer não- bobagem. Não vai me sair expulso. Filipão é gagá, cara. Esses esquemas dele aí que não para de ganhar, essa encheção de saco. Isso Vai para um ano sem perder. hein? aí. É muito Um pragmático. ano sem perder no Campeonato Brasileiro. Não tem mistério futebol. Tem mistério. Tem que competir, né? Tem que. O time joga por uma bola, joga bola alta. E vocês disseram uma coisa aí antes que é verdadeira. Né? Quem não tiver pecado, que jogue a primeira pedra. Quem não tomou seus 4... Claro, Ou o tem. Barcelona. hein? Isso aí Não tem, futebol é assim. Né? Quem é que imaginar que o Barcelona, com Messi e tudo,
com pequena zaga, tomasse gol de cabeça, gol de escanteio que o cara fez que não ia bater mais e voltou e bateu, pegou todo mundo, para não dizer, lá no interior diz outra coisa, dormindo, né? Sem calça, dizia no interior. Né? Filipão, Então, Filipão custou muito caro o dia que ele deixou de ser Filipão e tomou 7. Né? Ouviu? Aquele time que ele escalou lá, podia ser tudo, menos do Luiz Felipe, aquele time. Time abertinho. Aquele time era mais a cara do Parreira muito do que melhor mas que era a nossa euforia, né? Até ele. O Bernardinho jogando na ponta esquerda. Ali, e tal, Alegria nas pernas. Eu nunca tinha visto uma coisa igual no Brasil, porque os técnicos, quase todos, inclusive o Cassiá, são meio que pipoqueiros nas palavras. Nas palavras. Às vezes no campo não. Mas lembram como a gente fazia questão de dizer que era favorito? Porque havia um clima de desconfiança de Tava tudo em casa, no Brasil. tava em casa. Quem é que jogando em imaginou casa. que o Brasil ia perder um jogo aqui dentro, cara? Não tem. Isso aí Depois é de muito- ganhar- Pode ser que agora nós estamos incrédulos Nós de que não fazemos vai ganhar a questão Copa de América dizer. em casa, porque perde todos em casa. Pode ser que agora ganhe. Copa Mas não é o América, favorito, Eu mas até, também não é eu até favorito. acho que vai ganhar, campeão. O Cassiano, mas assim, um Vai ter que- palpiteiro. Acho que a Argentina, o lugar pode dar uma complicada. A última América aqui nós ganhamos, em 89. Eu acho que faz um mal pro- Para ganhar um Copa faz do um Mundo mal pro desses futebol. jogadores Aí, Faz vai um ter que mal, rebolar. faz um mal pro futebol brasileiro se nós ganhar. Não é essa geração, não. Eu não acredito. Não é essa ainda que nós vamos. Pode ser. Não é. Ela é incompleta, eu né, acho, cara? não é tá seja- faltando. Não ela- tem líderes. Mas, exatamente. pode ser, mas é um reflexo da Se nós Senhora, ganhar, né? nós podemos nos iludir para a Copa do Mundo. Ela é inferior, né? Bem inferior. Muito inferior ao que o Brasil já Não. teve. É muito inferior. Tem. Muito inferior. E não tem técnico. Muito inferior e pedir Não, não uma é um problema de personalidade. técnico. A conjuntura do futebol brasileiro é isso aí, né? É uma personalidade. Jogadores mais fracos fisicamente. Isso. O futebol europeu é pau e pau, vai e vê desce, a- erram como nós, mas é um jogo vibrante, um jogo que vai e pé, com jogadores também com grande técnica, mas grande capacidade física, muscular, biotipo. Mas eles conseguem escolher os melhores, né, Cassiano? Bom, mas nós podemos escolher fazer os melhores também. Nós sempre fizemos. O Brasil em 94 não era o melhor time do Não, mundo, cara. foi pragmático. Compensação, botou lá, É. fez um esquema tático e outra, Fechou o cara. meio de campo. Tu pega aquele jogador, se tivesse que rachar a perna do rei da É que o França... Brasil acha que todo da mundo é Holanda, craque. o branco dava em quem aparecia, o Dunga dava em quem aparecia. Eles davam mesmo. O Baginho Dunga, Mauro, chegava O também. Jorginho batia em todo mundo. Dunga, Mauro e Mazinho. E Mazinho. Pô, Mazinho. todo mundo marcava. O nosso craque E dois laterais bons da Amarelou. bola, né? O Filipão lá atrás, e aí o Filipão, aí vem ao encontro do que está dizendo. Lá atrás o Filipão botou Edmilson, você lembra? Sim, De volante, sim. um zagueiro de Não, lá volante. atrás Terceiro não, zagueiro. depois, de 2002. 2002. Sim, 2002. exatamente. 8 isso. anos depois. Isso. Para ganhar a Copa do Mundo. Sim, mas já Porque passou. sabia Não, lá que na atrás, frente. considerando agora. Sabia que na frente tinha grandes jogadores, Que ia resolver uma hora. mas tinha uma zaga que falhava muito. E tinha os híbridos, né? O Kleberson, o Isso. Gilberto Silva, Sem dúvida. o próprio Edmilson, sabia Pegadores. jogar futebol. Claro. Sabia Mas jogar. todo mundo marcava. Todo mundo marcava. E ainda levou mais um Agora não marcador. é feio o Brasil marcar. Se tu pegar o jogo que o Brasil saiu da Copa, Não tinha marcador. ele perdeu o Casemiro e não botou um centro médio. E os caras fizeram gol Sim, entrando sim, área dentro E do um, Brasil. técnico, Fernandinho, e um né? técnico gaúcho. E aí? Um técnico que citava no início, até para atingir o Filipão, o Enio Andrade. Eu me espelho no Enio Andrade. É. Ele disse na Não, primeira se coletiva, espelhava eu me mesmo. lembro de ter criticado. Não, Não, eu acho que o não esquema. precisava É que dizer. o Enio Andrade era estrategista. É. Eu acho que a estratégia de esquema tático ela é fundamental. Mas tu tem que ter os jogadores. Não adianta fazer um esquema, o cara não tem nada a ver com o teu esquema. Exatamente. Então, Agora é difícil ser técnico no Brasil. É difícil. O Enio Andrade era criticado aqui pelo Paulo Santana porque não ganhava gauchão. e não ganhou. Tá bom. E não ganhou. Não ganhou. Não, é. Não ganhou Sim, ninguém. morreu. 93 que eu ganhei foi em cima do Enio Foi, Andrade. foi, foi. É, E ele ficou fora da Copa do Brasil para o Londrina, treinado pelo Gainete. exato. Você e o Gainete foram os algozes do seu o Enio em Enio 92. Andrade- Mas nem por isso- O Enio nem Andrade por foi, isso- foi um dos maiores treinadores que Não, apareceu aqui. sem cara. dúvida. Tá Sem louco. dúvida. Foi. Tá louco, era um... Sabe Estrategista. Sabe como é que a Era gente. bom. Hoje nós estamos falando dos 5 maiores técnicos lá na Grenal. Sabe como é que a gente tem a opinião dos boleiros? Os boleiros são mais críticos. Mário Sérgio, Jair, Falcão, qualquer um que pega, qual China, quem foi o teu melhor técnico? Enio Andrade. Sim. Você não chegou a ser treinado pelo Enio, né? Já Não, tinha, não, já quando tinha você saído do chegou, Grêmio. o Enio já tinha Diz saído. que ele tinha um poder de
Sim. no intervalo de ver o que estava tinha. acontecendo. Morreu o Alexandre Tubarão, sabia? Cara? Essa semana, mas não jogou comigo. Jogou um ano antes. Chamava os jogadores do interior de salário mínimo. Foi que o Grêmio fez aquele grande time em 76 e não ganhou. Lotou os estádios do interior, mas não ganhou. Com Alcino, Estrela de Belém, Serras, Ortiz, e esse o Tubarão. Tubarão. O baita time movimentou, mas não conseguiu ganhar, porque ali o Inter fez o 8º ano. Aí em 77 sobrou para nós. É isso aí. Quebrar. Ali que... Ficou só o Tarciso, Sabe quem o era o Anchieta e o Eurico? 4. E o Tarciso e Iura, que já era da categoria de base. Só 4 ficaram. Houve uma remodelação completa. Esse time todo gremista sabe de cor. Qual? 77? Sim. E esse, o vice Era de um futebol... grupo pequeno, mas bem unido. O vice de futebol de 76 era o Fábio Koff. Sim, isso. Era o Fábio Koff. Vice do Hélio. Aí ele contratou no meio do Campeonato Brasileiro o Tele, que ficou por outro ano. Aí já deu aquela limpa aí, tirou esses caras aí. Tele veio no E aí Brasileiro já começou a fez limpar. 77, exatamente. Aí é que eu me apaixonei pelo Tele Santana. Sim. O Tele Santana... Cada um. O Tele Santana deu aula de futebol no melhor time brasileiro. É verdade. O Inter era o melhor time brasileiro. E o Tele veio aqui e acabou com a festa do Internacional. Depois ele pegou São Paulo também, que era Sim. um futebol bonito, né? Ele trabalhava muito no dia a dia no campo. Ele era, se superava. Ele Aí, era, ouvindo vocês aí, o Iura vem aqui e se desmancha do Tele Santana. Sim, um monte. Ele E a era- estrela desse time do Grêmio era o Neca, que depois foi pro Corinthians. Aí 76. Não, né? na verdade... 75, acho que Neca. O Neca- Neca... não. 75, 76. Eu Era acho que o Tadeu Neca foi no Ritt. meio do ano. Não, Tadeu Ritt foi 77 Sim, conosco. o 77. Vitor Hugo, Tadeu e Iura. Isso. Tarcísio O André. Neca chegou aí pra seleção brasileira, cara. O Neca ia junto com o Lula. E às vezes ia um e não ia o outro. E aí tinha essa briga aqui no Rio Grande do Sul, né? Quem é que vai ser chamado? Vai ser um Neca Colorado? mete gol. É? Neca me O chamou. Lula jogava muito. Não, Cacau, Yuri e Neca. Então. Esse era o de 75, 76. Viu? Era uma Depois veio o máquina. Alexandre Tubarão. Né? E aí o Neca foi pro São Paulo. Corinthians. São Paulo. São Paulo. Corinthians. São Paulo. Não teima comigo. São Tem Paulo. como São Paulo também. Tu vai perder. Ele jogou a final do Brasileiro de 76 contra o Inter. Então jogou nos dois, mas jogou no São Paulo. Não, também. jogou. Depois. Pode ser. Aí ele foi campeão brasileiro. Eu acho que ele jogou no meio-campo contra o Grêmio, em 81. Quê? Claro que não, velho. Tá louco? Não. Era o Renato Neca Peluche. jogou a final do Brasileiro de 76 pelo Corinthians contra o Inter. Depois, no outro ano, ele foi campeão brasileiro pelo São Paulo. Ah, tá. Quando disseram Tá. que o Chicão quebrou a perna Sim, do Ângelo, sim, e foi sim. ele que quebrou a perna do Ângelo. 70, então ele foi antes pro Corinthians. E depois pro São Vem a Paulo. minha memória, tem São Paulo na minha frente. Não, ele foi Eu campeão também. brasileiro, Marcou, com o Minelli. Marcou mais no São Paulo. Porque, Sim, e esse lance aí. 77 era São Paulo. Eu me lembro como se fosse o Chicão dizendo, não fui. O Chicão pisou na perna do cara. Torcida né? do Grêmio Mas quem pegar o quebrou pé foi do o Neca. Neca. Torcida do Grêmio pegar o pé do Neca, né? Em Sim, 76. Tinha uma briga do Foi até Lauro. pra seleção. Tinha uma briga do Lauro com o Santana, o Lauro na Calda Júnior, o Santana na RBS. E o Lauro elogiava o Neca e o Santana dava pau. Em 76, na final do Corinthians e Inter, que o Inter ganha, Givanildo, Russo e Neca, o meio-campo. Não é. 10-0, 10-0. Era o Não meia. dava nem vaga Discutir, esse não ano. dá. Era o número 8-6, né? Não dava nem vaga esse ano. 4-3-3. Ele é o- Mas depois de 77, com Marião, com Bezerra, Sim. com Chicão. Mas tinha uns caras bons, né? ali, né? O Serginho não jogou a final, porque deu um bico no bandeirinha. Lembra disso? Né? É, aqui, perdeu ó, aqui, a ó. Copa do Mundo, Como é que cara. foi aqui? 77, Porra, ele deu umas ganhas aquele bico. Chegou no lado e deu uma... Porra, Zé Sérgio. Zé Sérgio. O time era bom. O ponteiro direito já era o Paulo César? Não. Não. O que é o... Pode botar a final aí do brasileiro aí, que o Neca vai estar no São Paulo. Vou buscar daqui a pouco. Só Não, informa- essa aí nós concordamos. Isso aí é... Não, São Paulo com O Minelli, 77, ele marcou, a derrota marca menos. Aliás, ela é menos recordada. Sim. O time do São Paulo, a gente lembra do Neca porque ele é campeão. No Corinthians ele perdeu pro Internacional. Perdeu o jogo. Tobias era o goleiro, tomou um gol do Valdomiro aí. Deixa eu só atualizar, grupo C da Libertadores, os jogos no intervalo, o Sporting Cristal tá ganhando fora de casa do Olímpia. 1-0 pro Sporting Cristal, mas não adianta nada pro Sporting Cristal pensando na Libertadores. Continua eu com a Marquezine. Ele tá indo pra Sul-Americana no momento. Só que aí o interessante é o seguinte, Rec. Com essa vitória do Sporting Cristal momentânea, o Olímpia fica com 9 e o Godoy Cruz chega a 9 também, porque tá ganhando seu jogo.
O Olímpia tem saldo 3, Godoy Cruz saldo 2. Então, daqui Mais a pouco, um gol do Godoy Cruz. mais 2 gols, porque o número de gols marcados do Olímpia é melhor do que do Godoy Cruz. Mas já surge uma luz lá na Argentina para o Godoy Cruz tentar classificar em primeiro. Já voltamos. Agora o garoto propaganda da Frigigold não vai mais ser nem Adalberto Aquino, nem Vitor Saidelis, vai ser Omar Selaim. Nem Keller Kloss. Pô, eu sou uma boa, né? Eu rechonchudo. Cassiá já comprou também. Tá, o Cassiá também tem, eu também tenho. É boa a panela. Muito O bom. professor Enio comprou. Eu faço tempo que me deram aqui, né? E ela está aguentando firme. Eu faço meus omeletes lá, qualquer coisa. É impressionante. Ela não termina nunca. Não termina. É impressionante, muito boa. É claro que não vai ficar raspando o tempo inteiro, uma hora. Tem que, Não. Usa o talher que você já ganha no conjunto, que é uma espátula específica para espátula isso. de plástico. É. Ou aquela de madeira. Eu não faço nada, mas a minha mulher que cozinha adora isso aí. Frigigold, as panelas que não utilizam óleo. Conjunto com exclusiva tecnologia alemã. 5 camadas de titânio e mármore. Nada gruda na Frigigold. Confira nas imagens, aí você vai vendo aí. Dá para fazer carnes, ovos, arroz, peixe, pipocas, tudo sem uma gotinha de óleo. Com a Frigigold você ganha mais saúde. Tá? Ligue agora, 4003-4220 e já vai começar a ganhar desconto. Um desconto especial para os primeiros 50 que ligarem. Tem 2 anos de garantia. Nessa hora é a melhor hora de ligar. Liga e te retornam a ligação. Comprando o conjunto Frigigold, além de um desconto maior, você ganha um livro de receitas de brinde. Frigigold, 4003-4220, vem aí o Dia das Mães. Ainda há tempo de comprar e ser entregue na sexta e no sábado. O Omar Selaim já tinha comprado, comprou também para a mamãe e espera receber. Se era surpresa, acabou com a surpresa. Acabou com você. Mas tem que entregar, né, pô? 4003-4220. 4003-4220 é o telefone. Aí a pipoca. Faz até pipoca. Pipoca, até pipoca. E fica perfeito. Né? E sem aquele gosto do óleo que às vezes tira o prazer de comer pipoca. Quando carrega muito no óleo, né? Acaba tirando o prazer. Já está na mão aí o Lagoa Cortada? Vocês aqui estão... O Cassiá guardou dinheiro a vida inteira, está na hora de começar a gastar. Ao contrário, agora que vai ficando velho, tem que guardar, não inventa mais nada, deixa assim. Não, mas a Lagoa Cortada vale a pena, que vai morar no paraíso, vai gastar lá e tal, vai virar entre Lagoa e o mar. E outra coisa, o Cassiá, vale aquela história que eu sempre digo aqui, nunca vi carro forte seguir carro fúnebre. Então abre essa mão, Lagoa Cortada. Descubra um novo litoral. Entre Torres e Morro dos Conventos está localizada a Praia da Lagoa Cortada, no município de Balneário Gaivota, em Santa Catarina. Infraestrutura completa, ricas paisagens e as belezas naturais preservadas sinalizam um refúgio perfeito para o descanso da família e a prática de diversos esportes. Praia da Lagoa Cortada. Aqui o mar e a lagoa esperam por você. Praia Lagoa Cortada, para você morar no paraíso. Fala com o Laíri, era empresário na época que você jogava. O Laíri estava começando como empresário de futebol e os que trabalharam no Sul Brasileiro, que eram clientes do Sul Brasileiro, do Meridional, do Santander, conhecem muito o Laíri e sai negócio. Está aí o telefone celular na sua tela. Por falar em aproveitar a vida, tá aí um bom lugar para você ir no Dia das Mamães. Ó, já reserva antes. Galeteria e Casa de Massas Piatto Bello. Há 18 anos serve a tradicional culinária italiana aqui em Canoas. Rodízio de massas de fabricação própria. 15 tipos entre doces e salgadas. Acompanha galeta ao primo canto, costela suína, calabresa artesanal, também de fabricação própria, filé de frango com bacon,
maminha grelhada, saladas e sobremesas. Piatto Belo, no almoço de terça a domingo e na janta de terça a sábado. Siga Piatto Belo nas redes sociais, no Facebook Galeteria Piatto Belo e no Instagram Galeteria Piatto. O Omar Selaim está certo e o Serginho Vasques, que está nos vendo, também está certo. O Nelson Almeida foi vice em 77. Quem começou a reformulação foi o Fábio Koff em 76. Isso, foi isso que disse o Omar Selaim. Mas tá... O Serginho também gosta desse negócio de fechar a casinha e de igrejinha. O Serginho? Vocês antigos gostam O Serginho desse está bem negócio. já tá. Tá bem? Não, mas ele não conseguiu sair da casa da mãe ainda. Ainda. Mas manhoso. tá melhorando. É manhoso, Serginho. Mas ele gosta quando lança um gurizinho, né? Aí, ó. Ele gosta da base. Com esse negócio aí, uma vez ficou bravo comigo. Serginho? Que o Beiro Marchiori começou a me mandar mensagem dizendo que ele tinha coleção de boneca na época. Eu só disse que ele gosta de usar a base. Um abraço pro Serginho, que foi um grande diretor de júnior do Grêmio. Um abraço, Serginho. Muita gente saiu na época dele aí pro time profissional. Danley, Roger, Emerson. Vai longe, a lista do Serginho foi competente. O Arilson. Tá lá no Grêmio ainda, como conselheiro. Tem que Isso. aproveitar mais ele. Insufilme, a marca que virou sinônimo do produto desde 1988, informa. Você sabia que uma película de má qualidade, de má claridade ótica, faz com que você force a sua vista para enxergar à noite? Há também películas que, com o tempo, alteram suas camadas, deixando os vidros com tonalidade roxa e cheio de bolhas. Esses produtos de má qualidade podem causar graves problemas na sua visão. Para ter o melhor, conte com a Insufilme. 6 linhas de películas de ultravisão e tripla camada, todas especiais para o seu veículo. Ligue, agende instalação 3021 2323 ou 99683 3199. Insufilme, na rua Hoffman 519. A CIA, distribuidora de material hidráulico, tem toda a linha de equipamentos contra incêndio. Extintores, válvulas, adaptadores, mangueiras, sprinklers. Passe na CIA, garanta a segurança do seu empreendimento. Mas não esqueça, é CIA com S e o telefone é 3375-3800. Central de Imóveis é empresa gaúcha, com mais de 25 anos de atuação na Cidade Baixa. Faça como mais de 15 mil clientes. Encontre a solução ideal para você. Acesse o site e saiba mais. centraldeimóveisrs.com.br. Central de Imóveis administra condomínios como ninguém. Aluguéis, condomínios, vendas. Central de Imóveis, José do Patrocínio 381-385. Loja Intershop da Rodoviária. Produtos licenciados do seu Clube do Coração. Em frente aos boxes de chegada dos ônibus. Televendas 3225-2378. FAC Materiais de Construção. Sua reforma do alicerce ao telhado. Ligue, televendas 34666133, fache.com.br. Diga, Maurício. Outro que está na nossa audiência, já está mandando mensagem aqui querendo participar, é o Adalberto Aquino. Adalberto Também. Adalberto Aquino, Gente finíssima. preparador físico do Foguinho. Mas eu acho que o Aquino, se eu não me engano, ele era desse time de 76 aí. 76? Isso, 76. Preparador físico, né? Eu sempre falei com ele. O Foguinho trabalhou em 76. Ele trabalhou por isso que ele com tá falando aí. o doutor Edmundo também estava lá, eu acho, 76 sim, também. mas ele sabe bem. Tu sabe por que ele fica bravo quando eu digo isso? Sabe por que ele saiu, né? Não. Deu uma bocha no Zé Luiz Barreto. O árbitro. Foi ele que deu a bocha Ele no devia Barreto. ter a razão dele, né? Pô, tá tão calmo. Saiu. Porra, o que é isso? Saiu tão calmo. Que Saiu é? do reservado e foi lá e bichou. 76? Mandou uma foto da época aqui, citando na legenda da foto ali, preparador físico Adalberto. Tá, viu? Ele mandou a foto? Tinha me Mandou a contado, foto, sabia? tô encaminhando pro Bruno. pra Manda ele. aí, vamos botar a foto dele como preparador físico. Mas eu não sabia dessa, que ele tinha bochado um juiz. Mas depois ficou amigo, tudo. Que bom. Ele é amigo de todo mundo. O né? REC, onde tem soco e pontapé, tá sempre por perto. É no gosta, programa, é no estádio. O negócio dele é pancadaria, Não, tô fora, vale né? tudo. O negócio é calmaria. Pô, teu Glória não subiu, então. Não, eu até vou te dizer uma coisa. Eu estava torcendo mais pro Maninho do que pro Glória. Estava torcendo mais pro Ipiranga. Ipiranga. Que também é da região lá. Ipiranga, Erechim não é longe da Lagoa Vermelha. Não é tão perto, mas não tudo é da tão grande Lagoa Vermelha. Não, é perto de Passo Fundo. De Passo Fundo até Lagoa Vermelha dá 1 hora. E de, Mais uma. 2 horas. E Vacaria dá 78 quilômetros de Lagoa Vermelha. Tu vê? 78, dá menos de 1 hora. Eu até, claro, pela região, gostaria que voltasse
O Glória. Mas parabéns ao Ipiranga, É, que tem um Ipiranga. belo estádio, Tem está tudo. na Série C, É isso aí, é isso aí. E o Maninho, no mesmo voltou ano, para o lugar que deveria estar sempre. no mesmo ano que o Maninho fez bonito, caiu para a Série B, ele está tendo uma recompensa. Ele tirou o Guarani de Campinas e quase tirou o Corinthians da Copa do Brasil. E aí deixou o Avenida com grana, mas na Série B. Merecia essa recompensa. Eu gosto muito do Maninho. Sem dúvida. E até vou te dizer mais. E tem um clube bom de trabalhar. Eu trabalhei no Ipiranga em 1990. Houve uma troca. Eu fui para o São Luís e o Poleto veio para o Ipiranga. Uma troca verdadeira, não foi de mandar embora alguém. Troca mesmo. Aí que nós começamos a fazer aquelas grandes campanhas lá com o São Luís de Juí, né? Maravilha. Mas tem Na época do Garrafão ainda. Exatamente. Muitas amizades em Erechim. Torci para o Ipiranga. Acho que é um grande clube. Tem um baita O estádio. André Miola, que está sendo nos assistindo também, quase morreu ontem na hora dos pênaltis, né? Porque esse sim Foi torce. nos pênaltis, exatamente. E o Ipiranga de Erechim, além de tudo, né? Em Vacaria tem o Francisco Esquilo, que tem que parar de fazer de conta que ajuda o Glória, né? Ajuda Mas o Glória. nós temos um O amigo. cara vive lá, sobrevive com uma Nossa. plantação de maçã, bota dinheiro no Glória. Nós temos um amigo comum aqui que ontem me ligou chorando, depois que o Ipiranga se classificou. Eu até achei que ele era brincadeira, que ele não era tão doente, que é o Fabinho Koff. Ah, é? Ele nasceu são- lá são em de Erechim, Erechim, ligou chorando. Eu Eu já estava lamento. torcendo pro Glória só para ele se dar mal, o Fabinho. Mas acabou esse. É Erezinho ou Erechim isso? Erechim. Erechim. Ah, tem luz, tem tudo lá. O meu Ele tio. fica enlouquecido com esse Eu troço tinha lá. um tio meu lá de Lagoa Vermelha, o tio Laurindo, falecido tio Laurindo, ele dizia Erechim. Erechim? Erechim. Foi isso que eu estou te dizendo. Agora ele estava enlouquecido. Vamos ver a foto aí do Adalberto aqui. Preparador físico. Olha aí. Olha ali a máquina. Onde é que está o Aquino? Ah, tá com Lá a na luva de fila de boxe. baixo. Vê se alguém tem luva de boxe. Né? Tá ali o Lumumba também, né? Tá aqui da ponta é o É, Paulo Lumumba, é. Paulo Tarcísio de Souza, Paulo Lumumba. Eu acho que é o de bigode lá, o Aquino. não, é? pela- Perto do goleiro lá, não? pela Ou- lei. Olha ali o Beto Fuscão, rapaz. Onde é Pela que legenda. Eu acho que é o da ali ponta, lá. que é lá em cima. É o da ponta Da ali ponta perto lá em cima, do cabeludo, ó. Grêmio. Aquele cabeludo? É, no lado do É Vieira. o primeirão, então, lá? Primeiro. Primeirão. É o Vieira que tá no lado dele lá. Será que embaixo dele é o Koff ali? Eu acho que é. Tem tudo pra ser. O grandalhão ali é o Serras, o goleiro, ó, que tá agachado, é maior que todo mundo. Mas essa foto não é de campeão, porque não ganhou nada. Não ganhou em 77. Hã? Mas tu é corneteiro. Mas essa rapaz. aí, não, eu botei foto só pra dizer que tava lá. Vai ver que pode treinar esse time o Odair, que até hoje também não ganhou nada. Bah, sobrou pro Odair, não, o Odair não tem nada a ver com... Vai tocar flauta no Grêmio, cara? Mas não é flauta, eu falei. deixa os caras Tocar aí, já flauta passou. do Adalberto aqui. Já passou, por sinal, hein? É. Por sinal. O Internacional esse ano jogou 3 com o Grêmio, ganhou alguma? Não, 2 com o River Plate, ganhou alguma? não. Jogou com o Palmeiras, ganhou? Não. Então, Posso fazer todos os grandes que jogaram não ganharam. Posso fazer um contraponto? Pode, também? mas só Com faz contraponto. 36 pontos o Grêmio jogou contra os grandes, ganhou 16. Também, mas não é só o Grêmio que tá mal. O Internacional Ganhou 16. com todos os grandes que jogou não ganhou nenhuma. E tá bem. O Grêmio que tá ali tá mal. Só pra encher o saco. no final Mas do eu, programa. mas eu não falei que o Grêmio tá mal? Não, mas eu falei falando. que o Grêmio ia classificar. Me chamaram de classificou. Rec Diná, de Rec Tristão, Tristão Rec, Lair Rec. Mas só tô dizendo, com o jogo contra todos os grandes, o Internacional não ganhou ainda. Mas perdeu pouco. Perdeu pouco, mas também não ganhou. Perdeu uma no Grenal de reservas, Perdeu o campeonato, perdeu o campeonato nos pênaltis. Isso. Aí foi nos pênaltis. mas perdeu. Mas tu E acha quando que, ganhar em tu dois- quer dizer que o Odair é ruim? é Não, isso? Não, gosto do sistema dele. Até gostaria que o Grêmio olhasse um pouquinho, porque esse sistema mais gauchesco aí, para mim, é interessante. Tu acha então que o Inter vai mais longe do que o Grêmio na Libertadores? Não acho nada. Tem que ver aí que. Não vai nada. Deus me livre. Não, deixa assim. O Grêmio vai dar uma ajeitada agora. Cassia, quem vai mais longe? Copa do Brasil, Libertadores. Brasileiro é É difícil. 38 O rodadas. Libertador vai começar a partir de agora. É. Olha o que o Emelec fez lá no... Eu vi uns lances. A velocidade do Emelec. Tá? Então é o seguinte, de agora em diante começa a É verdadeira verdade. Libertadores. Tire as crianças da sala. Não o pode Grêmio, ter o Grêmio jogo vai ruim. ter que melhorar, porque com esse nível de ontem ainda é muito pouco. Muito. O Inter... Não, o Grêmio jogou um jogo de segurança ontem. Sim, não, e o, Não foi brilhante. O time chileno Não jogou nada. Não jogou nada. Nada. Não teve Nunca uma vi um chance de técnico gol. tão cagão. Os adversários serão Então muito não dá para piores. se iludir. E São o muito Inter piores. melhorou bastante, mas ainda precisa melhorar mais. Tá? A Libertadores, ela, a partir de agora, é confronto direto, é mata-mata. E eu acho que
Esse tipo de jogo mostrou a Liga, a Liga Europeia, de que decisão é mais transpiração do que técnica. É transpiração. Não pode dar nenhum momento. O Liverpool jogou com o do primeiro ao adversário. último minuto. É, exatamente. Tem que ter transpiração. Só deixa eu me recuperar com o Adalberto Aquino agora. Agora eu vou fazer o maior elogio para esse Grêmio aí. Jogar contra para muitos o Inter era o melhor time do mundo. O Milton Pra Neves mim até era diz também. isso. O Grêmio não tomava goleada do Internacional. Pelo contrário, ganhava do Internacional. Ganhou um 3-1 na quarta-feira à Ganhou- noite, na ganhou chuva, o no Beira-Rio. 3 gols do Zequinha. E teve uma decisão que o Grêmio meteu 2-0 no Inter, se não me engano, com Anchieta e Tadeu Ritt. E no outro, o Internacional fez 2-0 no Grêmio, com Figueiredo e Lula, uma coisa assim. Mas era sempre assim, ó. O problema era na hora da decisão, mas perdia no último por- jogo. Nós perdíamos no... Não, e Nos perdia, últimos minutos também. perdia por isso aqui pro Internacional. Não, mas o Internacional na época dava de rede. Era um grande time. É. O Lumumba, uma vez, se pelo menos me desse o Borjão, né, tem a velha declaração do Lumumba. Valeu, até amanhã.